Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tamires, mas pode me chamar de Tami. E o assunto de hoje vai ser sobre novelas turcas, séries turcas, porque sempre nos comentários algumas pessoas me perguntam o que é verdade e o que não é sobre algumas tradições turcas. E eu não sei dizer pra vocês porque eu nunca assisti novela nem série turca. Então com isso eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, pra quem não me segue corre pra seguir lá. Que assim eu pedi várias dicas, né, sobre série e novela e vocês me indicaram. Então hoje eu vim falar sobre uma série em específico que foi a primeira que eu assisti, inclusive ela tem na Netflix, tá, pra quem quiser ver, que o nome é Intersection. Então se você gosta desse tema, né, de novelas, séries turcas, já deixa o seu gostei aqui também, não se esqueça de se inscrever no canal. Inclusive, se você tiver alguma dica pra me dar, pode deixar aqui embaixo nos comentários também, que eu assisto e depois venho falar sobre essa série ou novela com vocês. E já haviam me dito que todas as séries e novelas turcas normalmente tendem a ser bem dramáticas, e isso é verdade. Então agora eu vou começar a explicar um pouquinho mais sobre essa série pra vocês, pra quem não viu. A série tem dois personagens que são os principais, que é o Ali Nejat e também a Naz. A Naz, no caso, ela é casada e o Ali Nejat é solteiro. Eles se conhecem e com isso eles começam a conviver muito. A Naz, ela é uma médica pediatra e o Ali Nejat, ele é basicamente um rico milionário. Ele trabalha na empresa do pai, que é uma empresa que fabrica navios, e ele tem a paixão e quer muito construir um carro. Logo com isso, o marido da Naz também, que se chama Umut, ele também tem o sonho de construir um carro, que era o sonho do pai dele, e logo eles começam a trabalhar juntos. Então, basicamente, a história se resume a isso, né? O Ali Nejat sendo apaixonada pela Naz, e a Naz tendo que ter um contato com ele. E o marido dela começa a trabalhar pro Ali Nejat. Logo de cara, assim, eu pensei que talvez eu não fosse gostar de uma série turca, mas eu gostei bastante. A primeira temporada é muito boa, tanto que o meu marido falou que não ia querer assistir comigo, porque pra quem não sabe, o meu marido é turco, mas ele falou que não ia querer assistir, porque normalmente é muito drama, né? Ele já sabe como é que é. Porém, até ele mesmo começou a assistir e gostou muito. Então a gente assistiu toda a primeira temporada. E as séries turcas e novelas são muito longas. Então tem 13 episódios e cada episódio tem mais ou menos 2 horas e meia. Assim, é muito grande, né? Muito longo. Só que na primeira temporada a gente assistiu assim um episódio atrás do outro, porque aconteciam várias coisas, várias reviravoltas, realmente você começa a querer assistir, e eu achei bem legal. A partir da segunda, eu já achei que começou a enrolar muito a história, né? Muitas coisas que eles tinham que solucionar, acabou que não solucionaram. E aí já na terceira temporada a gente já vê um problema, por quê? Normalmente todas as temporadas, tanto a primeira quanto a segunda, tiveram 13 episódios. A terceira tiveram somente 5. Então é como se você sentisse que tivessem cancelado a série, mesmo eles colocando um final ali, né? Porém, dá pra perceber que foi um final somente pra finalizar a série, porque tiveram vários assuntos que eles não finalizaram. Então, a partir de agora, pra quem ainda não assistiu tudo e não quiser nenhum tipo de spoiler, não assista, porque a partir de agora eu vou dar vários spoilers. Então, já logo na terceira temporada, você já tem um choque, porque eles matam a Naz, que é a personagem principal. Eu acho que muita gente parou de assistir, né? Inclusive, quando eu postei no Instagram que eu tava assistindo e que tava terminando, muita gente veio me falar que pararam de assistir já logo no primeiro episódio da terceira, assim que mataram a Naz. Porque qual é o sentido de você assistir a série que é baseado nesses dois personagens principais? A gente fica ali o tempo inteiro esperando eles ficarem juntos, e quando finalmente eles conseguem ficar juntos, simplesmente matam a Naz. Então eu acho que a partir desse momento que eles tomaram essa decisão, pode ser que o público não aceitou muito bem lá na Turquia e por isso que depois não tiveram muitos episódios. Eles realmente finalizaram a série na metade, né, com 5 episódios, porque senão eles teriam feito 13 como todas as outras. E eu pesquisei também pra saber por que eles mataram a Naz assim do nada, que não fazia muito sentido isso pra mim. E basicamente eu vi que foi uma decisão dela sair da série, e ela deu um depoimento falando que as coisas estavam meio que paradas, que pra felicidade dela e pra felicidade da equipe também da série seria melhor ela sair.
Então a gente já vê que teve algum conflito, né, entre ela e as pessoas da série. Eu acredito que essa parte da produção, e por isso decidiram matar ela. Uma coisa que eu achei muito esquisito, eles não se beijam, né? Os personagens logo de início, eles não se beijam. Só que eu pensava que ninguém ia se beijar. Só que logo depois a gente vê que acontece várias vezes. A mãe da Nai se beija com aquele senhor que é amigo do Alinejat. O Mut beija a Nesli Han e tem mais alguns beijos também. Então nessa eu comecei a pensar que talvez o ator que faz o papel do Alinejat, ele não quisesse, né? Ele não trabalhasse dessa forma, que beijasse outra atriz, e que esse fosse o motivo dele e a Nais não se beijarem. Quando a ex dele volta, a Eilur, eles se beijam também. Então, esse pensamento que eu tinha, que talvez fosse o ator, já caiu, não existe mais, porque chegou a ex dele e ele beijou. Então logo eu comecei a pensar que talvez fosse a atriz, a Nais, né? E aí eu descobri que ela é casada. Então realmente começa a fazer sentido as coisas. Eu acho que ela que não queria fazer a cena de beijo e também que talvez ela não quisesse fazer algumas cenas, né? Tanto com a Alinejat como qualquer outra pessoa, porque tanto quando ela era casada com o Mut também, eles não deram nenhum beijo. Então com certeza deve ter tido algum conflito aí, né? De coisas que ela não queria fazer pelo fato dela ser casada, que ela acabou decidindo sair, ou eles decidiram que ela saísse, enfim. Outra questão que eu fiquei bem confusa assim também é que no final da segunda temporada inteira, né, a gente fica esperando ali o resultado do leilão que o Murat tinha feito, o pai do Alinejat, entrar nesse leilão pra perder dinheiro, pra acontecer todas essas coisas. Porém, até o final da segunda temporada, eles não falam o resultado do leilão, que é quando todo mundo iria descobrir que o Murat tinha feito isso de propósito para eles perderem dinheiro. Na terceira temporada, eu pensei que talvez eles fossem falar sobre isso e simplesmente não existe mais o assunto do leilão, eles não tocam nesse assunto mais. E a Phaser ainda está com o Murat como se nada tivesse acontecido. Então eu fico me perguntando o que aconteceu com o leilão, que ficaram a segunda temporada inteira falando disso, que era o plano, né, do Murat para se vingar, e simplesmente não tocaram mais nesse assunto. Quando fizeram a cena ali que a Nais morre, colocaram uma pessoa que quando ela olha para aquela pessoa, ela simplesmente fala, você? Então a gente fica se perguntando, quem que matou a Nais? E simplesmente não falam quem realmente matou ela, porque dá pra ver que foi alguém conhecido, né? Porém, até o final da terceira temporada mesmo, finalizaram a série e a gente não vê quem de fato matou ela. A gente sabe que quem foi o responsável por tudo foi o pai do Alinejat. Não teria como ele ter matado a Nais, porque ele já era bem velho e a pessoa que entrou na casa dela era bem rápida, se escondia bem rápido, e ainda assim não mostrou. A gente sabe que ele é o responsável, mas também deixaram de fora o fato de quem realmente matou ela. Eu acho que eles poderiam ter feito uma cena depois que a gente descobriu quem era o responsável, mostrando, né, aquele momento que a pessoa mata ela e mostrando o rosto pra gente ver. E a segunda temporada também, ela termina com o término ali do Alinejat com a Nais. Porém, quando inicia na terceira, não mostra como os dois voltaram. Simplesmente mostram os dois juntos já, né, prestes a se casar, como se o Alinejat não quisesse casar com ela, como se ele gostasse da ex. Sendo que quando ela disse que não queria mais casar com ele, ele sofreu pra caramba. Então simplesmente colocaram aí como se o Alinejat fosse finalmente casar com ela e não desse importância, né? Que já é uma coisa super chata, que a gente sabe que eles se importavam, mas botaram como se não. Porque se realmente ele gostava da ex dele, né? E ele tinha finalmente se separado da Nais, por que que fizeram ele voltar com a Nais, prestes a casar e ainda querendo estar com a ex? Pra mim não faz sentido, eu acho que eles embolaram muito nessa parte. Todo mundo achava que foi um acidente, que por isso que o Barish morreu, né, que era culpa do Alinejat, mas na verdade o Enver começou a pesquisar mais a fundo e descobriu que na verdade não foi um acidente, que a culpa não era do Alinejat. Contrataram aquele motorista do caminhão para ele bater no carro, mas o carro na verdade era do Enver. Então, quem era para ter morrido naquele dia era o Enver. E depois que ele descobre tudo isso, quem é o principal responsável por isso? O Tariq, que é o pai, né? Ele foi responsável porque ele queria matar o Enver. E na verdade a gente começa a descobrir aí
que esse Tariq, ele só faz coisa errada, assim, pra família toda, ele não tá nem aí, ele só quer saber da empresa. E o motivo de ter matado a Anais foi por causa de um documento e porque acharam a mãe do Alinejad no hospício. A gente descobre que o real vilão da série aí é o Tariq, que ele não é pai do Alinejad e nem da Phaser, que na verdade a mãe ainda tá viva, que eles achavam que ela tinha desaparecido ou que poderia ter morrido. Ela estava viva, internada. Quem tinha internado ela foi o Tariq, para ninguém achar e ela contar as verdades do que tinha acontecido. E o pai verdadeiro deles, né, no caso, era casado com a mãe. O Tariq conheceu eles, começou a trabalhar com o verdadeiro pai do Alinejad e era ele que tinha dinheiro. E nessa o Tariq colocou o cara na cadeia, roubou todo o dinheiro deles. E aí a mãe ficou sozinha ali com as crianças e tal, né? Ele pegou e internou a mãe no hospício e ficou com todo o dinheiro da família deles, entende? Então o Tariq não tinha dinheiro, foi um golpe que ele fez. Depois disso, o pai do Alinejad verdadeiro morreu dentro da prisão e a mãe, ele sempre ficava mudando ela de hospício, então ninguém acreditava que ela existisse. E além de tudo isso, ele ainda roubou as crianças quando elas eram pequenas e criou como se fosse filho deles, porém ele nunca realmente deu amor às crianças ou se importou, ele sempre se importou só com dinheiro. E quando finalmente o Tariq deixa um vídeo ali pra Phaser descobrir quem realmente é o Murat, simplesmente ela não tem um outro contato com ele. Então ela descobre que o Murat é um vilão, que ela estava sendo enganada, mas eles não ficam cara a cara. Não tem essa reação dela descobrindo e falando diretamente com ele. Então isso também senti falta. E na segunda temporada ainda, o Umut e o Genjo são presos por matarem o ex-namorado da Gokti. Mas na verdade eles não mataram, eles só bateram no garoto porque tinha agredido ela, deixaram o garoto lá ainda vivo e veio uma pessoa e matou. E nesse período a Gokti fugiu de casa, né? Aí na terceira temporada o Genjo fica indo atrás dela pra tentar achar onde ela tá. Quando finalmente o Genjo encontra ela, ele descobre que ela estava grávida e é por isso que ela tinha fugido, né? O bebê é do Emre ainda, do ex dela, até que finalmente a mãe do Umut vê a criança, porque o Genjo estava escondendo de todo mundo. Então finalmente eles contam ali pra mãe dela que o bebê é da Gokti, explica tudo. O Genjo fala que vai assumir a criança, que é dele, e a mãe dela começa a ficar preocupada com o que os vizinhos vão achar, porque você não é casada, você é solteira, você vai ser mãe sozinha. Então o Genjo propôs pra mãe, né, e pra Gokti também, que ele poderia casar com ela e assumir como se o filho fosse dele realmente. A gente sabe todo momento que o Genjo é muito apaixonado pela Gokti e ela nunca ligou pra ele, na verdade ela sempre usava ele só quando ela precisava. A Gokti fica pensando como que vai contar pro irmão dela, pro Umut, porque ele é muito nervoso, que o filho é dela, que ela tava grávida, e simplesmente não mostra o momento do Umut descobrindo que a irmã dele tem um bebê. Então só quem descobriu aí é a mãe. O Umut não mostra a reação dele, não mostra ele descobrindo. Então simplesmente não finalizaram esse assunto. E eles também não colocaram se a Gokti aceitou ou não a casar com o Genjo. E ainda sobre as histórias não finalizadas, né? O Enver, ele monta uma instituição no nome do Barish para crianças ali que perderam os pais, que não tem condições de estudar e tal. E simplesmente aparece uma personagem nova, uma menina que começa a trabalhar com o Enver, até que o Murat descobre que, na verdade, essa menina é filha do Enver. E aí, por isso, depois de grande agora, ela queria trabalhar com ele pra se vingar dele. Só que nesse período que ela começa a trabalhar com ele, ela começa a gostar dele, vê que é uma pessoa boa. Então aí ela se arrepende, não quer mais se vingar dele, deixa uma carta escrita pra ele no escritório dele, falando que ela é a filha dele. E o Enver não vê a carta, porque simplesmente a série acaba antes disso. Então, ele não sabe que tem uma filha, não mostra essa reação também, se ele foi até ela ou não, se eles tiveram contato sobre isso ou não. Então, mais um assunto não finalizado. Porque assim, se eles não finalizaram, né, os assuntos da segunda temporada, eu achei que pelo menos esses assuntos novos que colocaram, como a Gokti grávida, como outra filha do Enver, que eles lançaram simplesmente várias histórias novas, que eles fossem finalizar. E não finalizaram nem da segunda, nem da terceira. Simplesmente inventaram novas histórias e a gente ficou sem respostas para a maior parte delas. E agora, ainda sobre a família, né, do Alinejad, quando eles descobrem que o Tariq não é pai dele de verdade, eles falam que se todo mundo souber, eles vão perder tudo. Por quê?
todo esse dinheiro, na verdade, era deles antes, mas como o Tariq roubou esse dinheiro pra ele, né? E agora, se eles falassem que não era filho dele, logo esse dinheiro já é do Tariq, porque eles não têm direito a nada, porque eles não são filho do Tariq. Mas simplesmente depois mostram eles na empresa, contando, né, ali pra eles o que realmente aconteceu e eles assinando pro Ali Nejat voltar a ser o principal responsável da empresa. Porém, eu não entendi, porque eles falaram que eles iam perder tudo se todo mundo soubesse, mas não mostra se de fato eles realmente perderam tudo. E além do leilão também, né, que não contaram da segunda temporada, tem também a história do carro. Gente, essa série basicamente é baseada aí no sonho do Ali Nejat também, que ele queria construir o carro, o Mutz queria construir o carro, depois a ex do Ali Nejat também queria, começa os três a trabalharem junto nesse carro e simplesmente não mostra que eles realmente conseguiram construir nada, né? Então é basicamente a primeira, a segunda e a terceira temporada também, eles trabalhando nisso, eles tentando construir esse carro e não constroem o carro nas 3 temporadas, não mostra. E a gente sabe que o Enver sempre foi apaixonado pela Faiza, ele queria mostrar quem realmente era o pai dela, todas as manipulações que ele fez para que eles se separassem, para realmente depois ele conseguir ficar com ela, mas nesse tempo aí o Murat vem querendo se vingar e consegue conquistar a Faiza. Bom, depois que a Faiza realmente descobre que o Murat é um mentiroso, também não mostra se ela fica com o Enver ou não, porque eles se gostam, né? Eles ainda tinham uma história ali, então agora que não tem mais o Murat, ela sabe que o Enver estava certo de tudo, também não mostra se eles ficam juntos ou não. Então, no 5º episódio, com todas essas questões ainda sem respostas, a gente pensa que ainda vai ter mais episódio e simplesmente mostra que o Tariq estava fingindo que estava doente, né? Que ele aplicava ali uma injeção dele, que ele nunca teve uma doença e ficou de cama. Ele simplesmente consegue sequestrar o Murat, aplica essa injeção no Murat também, para ele ficar paralisado e não conseguir se mexer. Foge da mansão com o Murat, fica com ele para se vingar dele. Então, a única história que realmente teve um final foi essa, do Tariq se vingando do Murat. A gente descobre que ele é um vilão, ele sequestra o Murat, porém o Tariq, que é um vilão, ficou impune e a série simplesmente acaba nesse momento. Então eu fiquei com a sensação como se eles tivessem cancelado a série, não como se realmente tivesse acabado. Então é isso, a minha primeira experiência aí com série, novela turca, não foi das melhores, mas assim, eu confesso que as histórias são boas, te prende, porém eu iniciei por uma, né, que não tinha um final muito bom. Se vocês também tiverem indicação sobre série, filme, novelas turcas, deixa aqui embaixo, que aí eu assisto e venho falar mais com vocês sobre esse assunto. E é claro, me digam aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de assuntos. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para os próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!